Bom dia, alunos. Vamos continuar o conteúdo da apostila do terceiro bimestre, análise combinatória. Nós já falamos sobre o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Falamos sobre arranjo, combinação, filas e agrupamentos. Falamos sobre permutação simples, sobre permutação com repetição. Tá? Esse conteúdo se encontra no livro didático de vocês, da página 118 a 135. E as aulas do CMSP que foram até a semana passada, ok? Então a gente acrescentou mais algumas aulas. Bom, vamos falar sobre permutação em círculo. O que é permutar? É a troca de elementos, a troca de posição de elementos de um determinado conjunto, correto? Então é mais comum nas filas, né? Eu tenho uma fila formada por tais pessoas, eu mudo a posição de uma das pessoas, a fila já é outra. Então eu peguei um exemplo aqui que seja fácil de entender, porque no livro de vocês não tem esse conteúdo aqui, tá? Então vamos lá, eu tenho algumas pessoas aqui, eu quero fazer o seguinte, vamos verificar quantas filas diferentes podemos formar com algumas pessoas e de quantas maneiras diferentes podemos dispor essas mesmas pessoas ao redor de uma mesa circular. As pessoas são Ana, Beto, César e Denise. Eu vou usar a primeira letra do nome deles, A, B, C e D. Então vamos lá, se eu tiver duas pessoas, vamos formar algumas filas, vai. Quero formar filas. Com duas pessoas, não vou pegar as quatro não. Duas pessoas. Pode ser Ana e Beto, Beto e Ana. Então são duas filas diferentes, tá? Mas como é que eu faço isso que a gente já viu antes? Bom, escolha a pessoa que vai no primeiro lugar da fila, depois a que vai no segundo lugar. Quantas possibilidades que eu tenho? Se são duas pessoas, eu posso escolher qualquer uma das duas pessoas para começar a fila. Uma das pessoas ficou como primeiro da fila, sobrou quantas pessoas? Sobrou uma. 2 vezes 1, eu vou ter duas filas diferentes. Ana e Beto, Beto e Ana. Representando em forma de permutação, uma permutação de dois elementos, que a gente representa por 2, exclamação, que é 2 fatorial, a gente lê, né? 2 fatorial, que é igual a 2. Tudo bem? Tá claro? Bom, agora a gente vai para o próximo possibilidade. Digamos que eu tenha... Opa, a luz aqui ficou ruim. 3 pessoas para formar a fila. Então eu vou ter 3 pessoas, agora vai ser Ana, Beto e César. 3 pessoas. Estou colocando eles em fila. Então eu vou ter 1, 2, 3 lugares. Na primeira posição eu tenho quantas possibilidades? 3. Na segunda posição eu tenho quantas possibilidades? 2. Depois eu tenho 1. No total eu vou ter 3 vezes 2 vezes 1, 6. Correto? Isso aqui é uma permutação, uma troca de posição de 3 pessoas. Então eu posso escrever como 3 fatorial, que isso é igual a 6. O 3 fatorial significa isso, 3 vezes 2 vezes 1. Esse sinal de exclamação significa que é o número vezes os anteriores até chegar no 1, ok? Bom, vou pegar agora as 4 pessoas e formar a fila. 4 pessoas. Então as 4 pessoas são a Ana, o Beto, o César e a Denise. Eu vou ter 1, 2, 3, 4 posições. Na primeira posição eu posso escolher qualquer um dos 4. Depois sobraram 3, sobrou 2, sobrou 1. Na hora que eu multiplico todas essas possibilidades, eu vou ter 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2, 24, vezes 1, 24. Então 4 pessoas formam 24 filas diferentes. Aqui eu estou falando de filas. Então permutação de 4 pessoas é 4 fatorial, que aí é essa conta, que eu não vou repetir novamente, dá 24. Tá, aqui essas 4 pessoas ficaram em fila. Agora vamos colocá-las ao redor de uma mesa redonda. Vou começar com 2 pessoas, depois a gente vai acrescentando para ver o que acontece. Então, eu vou começar, vou puxar para cá para ficar mais fácil. Eu tenho a Ana e o Beto. Vou colocar aqui Ana, vou colocar o Beto aqui, lá embaixo. Tudo bem?
Algum problema? Não. Só os dois. Eu vou trocar a posição deles, mas tanto faz colocar ao redor da mesa, o que vai acontecer? Ó, assim, vamos olhar desse lado aqui. Se você estiver no lugar da Ana, à sua esquerda está o Beto, à sua direita está o Beto. Se eu colocar a Ana aqui embaixo, à esquerda dela vai estar o Beto, à direita dela vai estar o Beto. Tanto faz a posição que eu trocar a Ana e o Beto. Um sempre vai estar à esquerda do outro e à direita do outro. Então só tem uma maneira de dispor duas pessoas numa mesa redonda. Certo? Ah, mas se ela estiver do lado. Mas a questão, ó, quem está à direita da Ana? O Beto. Quem está à esquerda da Ana? O Beto. Né? A referência não vai ser que ela está junto ou perto. Vai ter que estar à direita ou vai estar à esquerda. Ok? Então, duas pessoas ao redor de uma mesa formam quantas possibilidades são possíveis? Uma só. Tá? Se eu trocar aqui, vai ver que vai dar sempre o mesmo resultado. Então, ok. Então, eu posso falar que é permutação de 1. Isso dá 1 fatorial, que é uma só. Vamos colocar 3 pessoas ao redor da mesa. Bom, agora já ficou mais difícil, hein? Ana, o Beto já está aqui embaixo. Eu vou colocar o César do lado dela aqui. Tá? Vou apagar isso aqui. Bom, beleza. Eu vou deixar a Ana fixa aqui para ficar como referencial. Ok? Como se fosse a primeira a chegar. A Ana chegou. Bom, aqui eu vou trocar só a posição. O Beto vai ficar aqui. Ó. Quem está ao lado da Ana é o César. E o César está ao lado do Beto, né? A esquerda, a esquerda, a esquerda. A direita, a direita, a direita. Eu vou trocar a posição entre o Beto e o César. É outra mesa? Agora é outra mesa, né? Certo? Porque quem está à esquerda da Ana é o Beto, à esquerda do Beto é o César, e à esquerda do César é a Ana. Aqui, ó, dá para perceber que não é assim, né? Nesse sentido, muda as ligações aqui, ó. Ok? Ah, então eu vou trocar de novo. Trocar quem agora? Trocar o Beto por... Começar com o Beto aqui em cima. Então lá, eu vou colocar lápis para vocês verem o que vai acontecer. O Beto, vou colocar a Ana aqui, beleza, coloquei a Ana. E o César. Opa, fazer uma coisa aqui. Beto, César e Ana. Olha, o Beto trocou 2 vezes, então vou depois fazer isso com o César. Mas antes de eu fazer toda essa blá blá blá, vamos dar uma comparada aqui, ó. Estou apagando aqui porque eu já tinha preenchido para ajudar. Mas vamos lá. Ó, a Ana está aqui. No sentido anti-horário, está o Beto do lado dela, no sentido horário está o César. Já não tem isso aqui? No sentido anti-horário está o Beto, no sentido horário está o César. Então já apareceu essa exposição. Mesma coisa aqui, ó. Ah, professor, mas isso está comparando com a Ana. Compara com o Beto. Beto, no sentido horário está o César. No sentido anti-horário está a Ana. No sentido anti-horário está a Ana. No sentido horário está o César. Então, essa aqui é a mesma disposição dessa e essa aqui é a mesma disposição dessa. Então, não vai haver alterações se eu trocar o Beto ou o César novamente, tá? Então, o que acontece? Eu só tenho quantas possibilidades quando eu tenho 3 pessoas para poder sentar ao redor da mesa? Apenas 2 possibilidades. Para ficar mais fácil, eu fixo uma e altero as outras. Então, aqui vai ficar permutação de 2, né? 2 fatorial igual a 2. 4. Usando o mesmo raciocínio. Quem foi esperto já percebeu o que vai acontecer, né? Então, vamos lá.
Vou deixar isso aqui. Então, vou colocar quem agora aqui? A Denise. Vou colocar aqui quem é a Denise. Ok? Então, se eu verificar, a Ana e a Denise ficaram na mesma posição. Elas não mudaram de posição aqui nas duas mesas. Certo? Eu vou colocar a Ana como a cabeceira da mesa. Cabeceira não. Vou colocar a Ana aqui como primeira da mesa. Aqui foi o Beto, o César e a Denise. Aqui foi o César, o Beto e a Denise. Então, eu vou colocar a Ana, o César, a Denise e o Beto. Isso que o senhor fez. Eu troquei essas posições aqui, ó. Ana, troquei esses dois aqui, ó. Tá vendo? Tá. Agora eu vou repetir a segunda mesa. Ana, Beto. Aí eu vou trocar esses dois. Denise e César. Tá. Agora dá para fazer mais alguma troca, professor? Vamos ver. Vou colocar a Ana aqui. Quem já esteve nesse sentido do lado da Ana? O Beto, o César. O Beto e o César. Então faltou a Denise, no sentido horário. E aqui eu coloco Beto e César. Bom, eu vou repetir. Ana, no sentido horário, Denise. Aqui César e Beto. Tentem fazer outras posições nessa mesa. Vê se vai aparecer mais alguma. Não vai, né, gente? Porque aí, se eu pegar o Beto como referência, eu vou ver que uma hora vai estar a Ana à direita dele, outra hora a Ana à esquerda, o César à direita, o César à esquerda, em todas essas aqui. Quantas mesas eu pude utilizar para expor todos os quatro em posições diferentes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mesas. Né? Agora, como que eu penso isso, professor? Ó, fixa um e os outros é que vão mudar de posição. Se eu tinha 4 pessoas, fixei um, então quantos vão mudar de posição? Apenas 3. Então, na verdade, o que eu calculei aqui não foi no caso da fila, sim. Eu não fixei nenhum porque não tem essa restrição. Mas no caso da mesa redonda, você vai fixar um, que chegou primeiro, e os outros vão trocar de posição entre si. Então, aqui eu tenho permutação de 3, que é 3 fatorial. Que dá 3 vezes 2 vezes 1, 6. De maneira geral, o que eu posso falar, gente? Permutação em círculo. Permutação em círculo é assim. Vou escrever de maneira diferente. Permutação em círculo de n elementos. Vai ser n menos 1 fatorial. Então, se eu tiver 20 elementos, ou melhor, 10 elementos para colocar em volta de uma mesa, como é que fica? Vai ficar... Eu tenho 10 pessoas para formar uma fila. Certo? Aí não tem restrição. Vai ficar 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Certo? Porque não pode repetir as pessoas, né? Mas, em volta da mesa, eu vou fixar uma pessoa e as outras 9 pessoas vão trocar de posição. Então, 10 pessoas em volta da mesa numa permutação em círculo vai ser 9 fatorial. Esse em círculo não significa que é só mesa, né? Eu posso imaginar aquela brincadeira de criança, né? Roda, né? Brincadeira de roda que a gente faz, criança faz, então a gente distribui dessa maneira. Então, vimos hoje que permutação em círculo é o mesmo que permutação, só que a gente diminui um componente do total que eu tinha. Se eu tiver 10, eu passo a fazer fatorial de 9, se eu tiver 8, fatorial de 7, assim sucessivamente. Na próxima aula a gente vai falar sobre as fórmulas da análise combinatória, ok? Então, por hoje é só e obrigado.